Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Quero meditar alguns versículos aqui, né? Aleluia, que se encontra no livro de Isaías 43, versículo 12, que diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, esses não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não será queimado. As chamas não o deixarão em brasa, ou seja, as chamas do fogo não o queimará, porque Jesus dará ordem aos anjos, né, para guardar. Aí ele vai dizer assim, ó: Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 adolescentes judeus que andaram com Deus no meio de uma sociedade sem Deus. É muito difícil, né? Estar firme na presença do Senhor, sem estar no meio de um povo de Deus, mas sim no povo totalmente incrédulo. Um povo que a idolatria era assim demais, né? Mas esses 3 jovens, juntamente com Daniel, eles eram homens firmes na presença do Senhor, porque eles nasceram e cresceram no regime dentro da palavra do Senhor, né? Aleluia. Quando o rei Nabucodonosor atacou Jerusalém e levou prisioneiro para a Babilônia, ele escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego para o serviço real. O rei, aleluia, o rei os estava preparando para serem líderes no reino de Nabucodonosor. E eles estavam sendo educados em todos os caminhos daquela cultura distorcida e idólatra. Mas se a gente for ver aqui a história, né, como a gente sabe muito bem da história deles, nem só porque ele estava sendo educado pela uma cultura totalmente distorcida e idólatra, eles não mudaram a forma de ser com Deus, né? Aleluia, glória a Deus. E nós também devemos ser assim. Não importa o lugar que a gente vá, não importa a cultura, a gente não vai questionar a cultura de ninguém. Mas se eles têm a cultura dele e nós temos o nosso Deus, né? E por mais que a gente esteja só a gente milhares de milhares dele, nós temos que ser a diferença. Um dia Nabucodonosor criou uma estátua de ouro de si mesmo e ordenou que todos no seu reino se curvassem diante dele e a adorassem. A penalidade por desrespeitar a ordem do rei era a morte. Aleluia. Assim, todas as pessoas obedientes caíram diante desta imagem com excelso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles não caíram nessa armadilha, vamos dizer assim, né? De adorar uma estátua. Porque eles sabiam que a cultura deles não era essa. Eles tinham certeza do Deus que eles serviam, né? Aleluia. O rei ultrajado chamou-os à sua presença e deu-lhe mais uma chance para se curvar. Mas eles lhe disseram: se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem pertencemos, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Nossa, aqui a ousadia e a certeza do Deus que ele servia era muito grande, né? E é disso que nós precisamos, de ter uma certeza, de ter absoluta certeza. Hoje eu estava me lembrando ali na empresa, eu estava falando, meu Deus, como é bom servir ao Senhor. Como é bom você ter a certeza que
que é Deus que está falando com você, sem ter dúvida nenhuma. Um certo dia, eu estava indo fazer uma faxina, e aí quando eu cheguei na casa da mulher, Deus falou assim, para me ligar para a pastora, né? Não, fui fazer a faxina na casa da pastora Alessandra. E quando eu cheguei lá, Deus falou comigo, diga para ela, para a mãe dela, né? Minha amada irmã Edna. Diga para ela que daqui a 3 dias, conta 3 dias que eu vou descer o marido dela à sepultura. E para a pastora Alessandra, enquanto o caixão estivesse lá sendo velada, ela corresse atrás dos papéis para aposentar ela. E a pensão dela ia ser vitalícia. Tinha muitos anos que ela era divorciada, tanto ela como a outra, né? E eu fiquei assim meio que assustada. Eu falei, meu Deus, é muito sério. Mas mesmo assim eu falei, né? E com 3 dias eu fui fazer faxina em outra casa. 3 dias depois. E ali uma pessoa me ligou para dizer, né? Que aquilo que Deus tinha falado na sexta-feira tinha se cumprido. E ela aposentou, ela e a outra mulher. A pensão foi dividida para as duas, porque ele foi casado 2 vezes. Ele era servidor público e todas as 2 eram divorciadas dele. Mas quando Deus fala, Deus cumpre, né? Está aí a pastora Alessandra hoje. E todos aqueles que ficaram sabendo dessa notícia aqui, para confirmar, né? Porque Deus, ele é fiel. E eu estava me lembrando hoje dessa passagem. Deus é muito bom, né? Daniel 3,17, Daniel 3,17, aqui é o capítulo, né? Assim Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e jogados na fornalha, aquecida 7 vezes mais quente do que o habitual, como ordenada pelo rei Nabucodonosor. Ou seja, essa palavra aqui está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Que o rei ficou tão indignado porque eles não obedeceram a ele, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Não sabendo ele porque que ali Deus queria manifestar o poder dele na vida daqueles 3 jovens, né? E ali aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Para você ver, se estava aquecida uma só vez, por que eles iam amarrar esses jovens? Para quê? Para que a glória do Senhor fosse maior ainda, né? Mesmo que fosse só uma vez. Mas enquanto o rei olhava, ele via não 3, mas 4 homens na fornalha, livres, caminhando em círculo. Creio que Jesus estava andando com eles através do fogo. E Jesus vai andar comigo e contigo. Aleluia. Através do seu fogo, ou seja, através da fornalha que muitas vezes nós temos passado, né? Jesus vai andar conosco, porque é promessa dele. Jesus vai entrar dentro dessa fornalha contigo, dentro dessa fornalha comigo, com a minha filha, com a minha família, com o meu filho, com todos aqueles que estão passando por situação difícil. Aleluia. Ele vai andar com você através das suas dificuldades. Aleluia. Em Isaías 43:2, pouco nós lemos tanto, né? Lemos, quando você andar através do fogo, você não será queimado. As chamas não o deixará em brasas. Aleluia. Nunca estamos sozinhos na vida. Essa é a mensagem desde Gênesis até Apocalipse. Jesus sempre está conosco. Ele disse, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Mateus 28:20. Então, ele vai estar conosco, né? Até a confirmação dos tempos, até quando ele voltar. Porque quando ele voltar, nós vamos estar eternamente com ele. Amém? Que nesta hora de hoje, o Espírito Santo de Deus fale contigo, né? Quando você for ouvir essa mensagem, que ele venha tocar no teu coração. E que você não venha ter dúvida de que ele é contigo. De que o Senhor, em meio às fornalhas, às dificuldades, à adversidade que nós temos passado, o Senhor está conosco, no meio da enfermidade, da escassez, né, da tribulação, da perturbação. O Senhor é o nosso Deus que faz. Fique com Deus e com essas palavras, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.